pessoal, seguindo aqui na nossa programação, a gente vai trazer um case para conversar com vocês de uma das empresas que eu sou um dos fãs de carteirinha e, para mim, uma das principais empresas, a principal multinacional brasileira atuando no mundo inteiro e que com conhecimento brutal de tecnologia e de transformação e de capacidade de transformação do próprio negócio. Tá? Para falar sobre a WEG e falar sobre a digitalização do processo comercial da WEG, como que uma das maiores indústrias do Brasil está digitando o seu processo global de vendas, a gente quer convidar duas pessoas. Ele, que é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização e mestrado em máquinas elétricas girantes pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialização em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Na WEG desde 93, hoje ele é CIO global da WEG, diretoria composta por aproximadamente 300 colaboradores no Brasil e 70 no exterior. Também quero convidar ele, que é formado em Ciência de Computação e especialização em desenvolvimento de sistemas web pela Universidade Regional de Blumenau, está na WEG desde 2009. Em 2019, passou a atuar como gerente de departamento de sistemas de engenharia, composto por 96 colaboradores no Brasil, responsável pela sustentação, evolução e expansão dos sistemas em nível global nas áreas de engenharia e vendas. Paulo e Jair. Por favor, Paulo, Jair. Salva de palmas, pessoal. Boa tarde, prazer, Nassa. Valeu. Primeiro, boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a Viviane e o Nasser pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre como a WEG fez aí a evolução da área de vendas, a digitalização de todo o processo de vendas, né? Eu gosto de começar a falar sempre desse tema com uma das frases dos fundadores, né? Essa frase ela é praticamente um mantra dentro da companhia, né? Que quando a gente tem faltam máquinas, a gente pode comprar. Quando a gente não tem dinheiro, a gente empresta. Mas homens a gente não pode comprar, né? Não pode emprestar, né? E homens motivados aí pela ideia são basicamente o êxito das companhias, né? É tudo, na verdade, sobre pessoas, certo? Tem um videozinho aqui de 1 minuto, bem rápido, porque é legal todo mundo ver, para entender um pouco da complexidade que é a WEG em termos de range de produtos, em termos de soluções, e isso acaba ajudando a entender um pouco como foi a complexidade também do e-commerce. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. De armazenamento de energia em baterias de grande porte ao armazenamento de dados em nuvem. De redes de distribuição de energia a distribuição de informação pela internet das coisas, de produtos preparados para o sol a produtos preparados para a ação do tempo, da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. É essa vontade de ir além que o mundo precisa para seguir evoluindo. Então, é legal ver esse vídeo, porque a gente vê um pouco, né, da história da WEG, dos produtos que a WEG produz, e isso é bom para entender um pouco da complexidade que foi o e-commerce. Nós temos, basicamente, são 7 linhas 7 unidades de negócio, vamos dizer assim, né? Motores elétricos industriais e redutores, uma linha de motores também comerciais, e uma linha de automação, que é basicamente produtos eletrônicos para a indústria, mas não somente isso. Uma área digital e sistemas, que tem software, tem soluções de painéis, soluções de eletrificação, a parte de mobilidade elétrica, que a gente viu ali o caminhãozinho da Volkswagen, também faz parte dessa linha, dessa unidade de negócio digital e sistemas. Nós temos uma unidade também de transformação de GTD, uma área de energia e uma área de tintas, né? Então, todo esse portfólio de soluções, na verdade, compõe as soluções.
E o nosso e-commerce, de alguma maneira, ele tenta abranger todas as soluções de todas as unidades de negócio. O e-commerce, como é que surgiu o e-commerce na companhia, para vocês entenderem? Em 2014, a gente propôs, naquela ocasião, eu tinha recém-entrado na engenharia, e o e-commerce, por incrível que pareça, ele surgiu, né? Ele surgiu de uma necessidade nossa. Eu vim da área de engenharia, né? Depois migrei para TI, veio de uma necessidade nossa de juntar engenharia com vendas. A área de vendas consumia muito as informações de engenharia e a área de engenharia tinha que prover sistemas e soluções para a área de vendas, porque os produtos, nem sempre os produtos são simples. A venda não é tão simples, né? Você tem que gerar catálogo online, desenho de produto online, então muita coisa customizada. E para encurtar essa jornada do cliente, o que a gente queria? Vamos entregar essas ferramentas lá na área de vendas, o cara de vendas ter essa informação ao pé do ouvido, e aí a gente começa a fazer toda a questão de digitalização do processo de vendas. Então surgiu de um problema de negócio. Qual era o problema do negócio? Diminuiu o tempo que a gente tinha para entregar uma solução para o cliente, né? Que passava por vendas e por engenharia, certo? Aqui estão as outras unidades de negócio que eu tinha falado, né? Transmissão, energia e tintas e vernizes, certo? E aí a WEG acaba tendo aí a solução completa, desde a geração até os nossos lares. Hoje é muito mais comum a gente falar de WEG. No passado, era quase uma desconhecida para os consumidores, né? Hoje, né, é muito comum que as pessoas conhecerem um pouco da nossa empresa. Então tem aí geração, transmissão, distribuição, toda a parte de eletrificação, e hoje em dia também em carros elétricos, né, qualquer shopping aí um pouco melhor, já, né, maior, vai ter uma estação de recarga, né, que está se expandindo bastante no país, inclusive, né? Essa aqui é a nossa presença a nível de mundial, também é interessante entender isso. Por quê? Porque ela mostra onde a gente está, né? São fábricas espalhadas pelo mundo inteiro, e totalizando aí 52 parques Fabris, não são fábricas, são parque Fabris, né? em 15 países. Faturamento nosso ano passado chegou aí a praticamente 30 bilhões, e uma informação legal, 60% das vendas do ano passado, né, foram de produtos comercializados aí, nos últimos 5 anos. E agora sim, né, falando aí do e-commerce, né, que eu já comecei, então ele surgiu dessa necessidade. Esse título que está colocado aqui foi o título que a gente deu para o projeto, a gente chamou de Projeto Easy. O Easy era Engineering and Sales System. A gente juntou as primeiras letras, porque a gente queria juntar engenharia e vendas numa solução. Então, coisa de engenheiro, né? Então, juntar, mas tinha que ser fácil. Nosso objetivo tem que ser fácil de usar, né? Depois vocês vão ver que isso mudou muito, né? Dessa concepção ao que ele virou, mudou muito, né? E aí começou a história, né, que eu comecei a falar, né, do nascimento do sistema. Nasceu lá em 2014, em 2016, quando a gente fez todo o trabalho com as áreas, a gente chegou à conclusão que a gente precisava de um catálogo, que a gente precisava digitalizar o processo de vendas, para daí chegar naquele objetivo, né, de integrar vendas com engenharia, que foi acontecer um pouquinho mais na frente. Quero que o Jair fale um pouquinho sobre essa jornada, e aí vocês vão entender a nossa jornada até onde a gente está hoje. Jair? Então, vocês podem ver que 2016 para 2023, né? São vários eventos, vários marcos importantes, né, que a gente tem para falar aqui. Começando lá em 2016 com o lançamento do e-commerce no Brasil. Até então a gente tinha uma solução bem simplesinha. E neste momento a gente de fato colocou um e-commerce. Um e-commerce, como muitos aqui conhecem, né, com carrinho de compras, catálogo de produto. A gente mede várias coisas com vários KPIs. Em 2019, né, pulando alguns, teve todo um processo de estabilização e tal, como vocês devem conhecer, né? Não é uma coisa tão simples, né? Nossa força de venda não estava tão preparada para trabalhar com e-commerce. Então teve vários treinamentos e tal. Em 2018, que foi o segundo ponto, né, a gente decidiu agora, seguindo o nosso roadmap, o nosso objetivo inicial de ter uma ferramenta que de fato fosse internacional, a gente adequou ela para fazer
a internacionalização, para daí poder ir para outros países, para as outras regiões. Para que isso fosse possível, em 2019, a gente aprovou na companhia, né, um time de TI dedicado para cuidar de e-commerce. Não era no negócio ainda, era na TI, e aí isso sim que fez com que, a partir de então, a gente evoluísse um pouco mais rápido, né? Teve toda uma aprovação, e aí a gente começou em 2019 com rollouts internacionais, né? Sempre, né, vocês vão vendo essas estrelinhas amarelas, aí são pontos importantes onde a gente liberou funcionalidades importantes, né? Mas aí o rollout mesmo, a gente começou em 2019. Em 2020, fomos adicionando novas funções, como venda guiada. Para quem não sabe, são vendas muito técnicas. Vender um motor não é a mesma coisa de vender outros produtos para consumidor final, né? O cara tem que conhecer de elementos mecânicos e elétricos para saber o que está comprando, né? Vender um gerador, vender um drive, são coisas complexas. Então, a gente desenvolveu várias vendas guiadas que fazem com que o cliente consiga escolher algumas opções, configurar o seu produto, e aí ele coloca no carrinho de compra, faz cotação, e aí segue com o processo de venda. Em 2021, a gente já estava evoluindo, mas o e-commerce precisava de mais tracking. A gente precisava acelerar um pouquinho mais essa evolução. Já estávamos indo para algumas regiões, e o time de TI ainda fazia esse trabalho de levar a solução adiante, né? E aí a gente, discutindo com a companhia, a gente criou uma equipe dedicada no negócio para cuidar dessa evolução. TI agora cuida de tecnologia, cuida de evolução, novas funcionalidades, trabalha junto com o time de negócio no roadmap, mas não é mais o front-end de levar isso para os clientes. Então, em 2021, a gente criou uma área que agora tem esse papel de treinar clientes, treinar representantes, fazer os rollouts, propriamente dito, nos novas plantas ou novos países que a gente quer levar o e-commerce adiante. E aí, a partir disso, a gente acelerou ainda mais o rollout internacional, né, com o Go Live na Bélgica. Depois a gente levou aí para o Reino Unido, Chile, Peru, Espanha, em 2022. E no último ano, né, a gente teve uma evolução bem grande em termos de expansão, né, indo para a Colômbia, França, Escandinávia, vários países aí da Europa e Oriente Médio. E aí, várias coisas que vão vindo, né? Junto com a evolução de uso, novas funcionalidades, novas necessidades vão surgindo, a TI no back, desenvolvendo todo esse portfólio, desenvolvendo todas essas soluções, né? Sempre com parceiros, obviamente, né? Mas aí, esse time agora busca e leva as soluções adiante. Um ponto só importante nesse roadmap foi aquele cotação de vendas de produtos engenheirados. Hoje nós temos uma solução dedicada, um produto que não existe, um motor que nunca foi produzido, nem fabricado, nem projetado. Um profissional de vendas consegue cotar, gerar um desenho, gerar um pedido, né, e preço para esse produto. Então, é uma solução totalmente interna. E isso aí deu mais tração ainda. Vocês vão ver aqui, hoje, esses são números do ano passado, nós olhamos acessos logados e não logados, né? O logado é o cara que tem um login para a plataforma, foram mais de quase 3 milhões de acessos logados, um pouco mais de 2 milhões de consultas de preço e prazo na plataforma, mais de 1,6 milhão de consultas de pedidos, quase 1 milhão de documentos feitos aí, o download de documentos técnicos, que tem alguns exemplos aí na tela, né? Hoje, né, esse é o faturamento da VEG ano sobre ano, e o azul escuro mostra um pouco aí do nosso crescimento. 35% das nossas vendas, né, que são aí praticamente, né, 10 bilhões de reais, passam pela nossa plataforma de e-commerce, 80% no Brasil. Quando a gente fala em comércio B2C, os números são pequenos, né? O B2B a coisa é grande, né? 10 bilhões de faturamento, né? Esse aqui é onde a gente está no mundo, certo? Claro, a maior presença é no Brasil, mas nós já temos 17 países live, temos aí 2 que a gente pretende subir esse ano ainda, e ainda 13 aí em definição. E aí a gente vai mostrar um pouquinho como é que está essa evolução no mundo. Na verdade, não é tão simples isso a gente quer explorar um pouco. As letrinhas, WCO, WB, WAK, são as nossas sopa de letrinhas internas, né? VEG Ibéria, VEG França, VEG Polônia, então
cada empresa que a gente tem nesses países, certo? Então, aqui mostra o e-commerce no mundo. No Brasil, 91% das linhas de vendas são feitas pelo e-commerce. Quase todas as vendas pelo Brasil são no e-commerce. A gente controla linhas porque a linha é o trabalho lá de alguém digitar, né? Que a gente antes era feito por uma pessoa. Então, isso agora é feito totalmente pelo e-commerce. Nos Estados Unidos, a gente está com números já bons também, 29% feito por cliente, né? 47% das OVs, né, das ordens de venda, são feitas pelo e-commerce, certo? E aí tem números de confirmação automática, representantes e clientes, que também é bom entender, né? Com a confirmação automática, o produto vai direto para a fábrica. Ninguém bota a mão. Botou no e-commerce, está na fábrica. Quando não confirma automaticamente, é porque alguém pediu um desconto, botou um comentário na ordem, aí para alguém fazer uma análise, certo? Na Europa, está aí o desafio, só 6%. A Europa ainda tem, apesar de ter um monte de país verdinho, não tem muita atração, e a gente, nesse momento, tem uma pessoa na Europa indo país a país para tentar alavancar as vendas. América Latina também muito baixo, tirando o Brasil, obviamente, né? E essa é a jornada, né? Hoje, né, a gente faz aí falando de ofertas, nós dividimos a questão de entrada de ordens e também cotação, né? Atingimos aí praticamente, né, quase 35 bilhões em cotações feito pelo sistema. Qual é a grande vantagem disso? A gente não tinha rastreabilidade de cotação. As cotações aconteciam, mas a gente não via, né? Não via essas cotações. Não sabia o que na ponta estava sendo cotado. Hoje a gente tem uma visibilidade, eu diria, bastante alta, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Esse slide é um pouco repetido, mas ele também mostra no Brasil, né, no segmento de motores e redutores, né, e automação, como é que está o tipo de usuário. A gente acaba acompanhando isso na TI para saber se o usuário, é cliente, é um representante. Então, e as vendas dessas unidades que são as maiores, né? O importante nesse slide aqui é a confirmação automática, que esse deu uma produtividade muito grande para o time interno, porque isso vai ou para delivery direto, quando eu tenho meu produto em estoque, ou vai para a produção, né? Ninguém no time de venda de back-office precisa colocar a mão nesse pedido. Então, pensa que 91% de tudo vai pelo e-commerce, desse tanto, 82% vendas interna, né? Não coloca a mão. É isso aí. Existem peculiaridades de países para países, né? De como cada companhia estrutura a sua força de vendas. No Brasil, a nossa estrutura é por representante. Então, o representante usa também o e-commerce. No Brasil, o cliente não tem restrição para usar o e-commerce. Ele usa o e-commerce, né? Em outros países, isso não é a mesma realidade, por isso que os números nos outros países são um pouco diferentes e a gente vai explorar um pouquinho. Quais foram os grandes fatores de sucesso do e-commerce, né? Objetividade, né? A gente foi desenvolvido aí considerando o cenário global desde o início. A liberdade foi talvez o fator mais importante. Nós não mudamos o modelo do negócio. Como o projeto nasceu na TI, a primeira área que rejeitou foi a área de vendas, que deveria ser a primeira área a abraçar. Porque elas, sei lá, talvez ficaram pensando, vou perder meu emprego, o que vai acontecer, o que vai mudar? A área de vendas não queria. A TI na VEG, ela está bem junto às áreas de negócio. Mas com o tempo eles foram entendendo que isso ia melhorar muito o trabalho. Ao invés de ficar lá digitando ordem, pedido, ele ia poder fazer o approach para o cliente, desenvolver novos clientes, ajudar o time de desenvolvimento. Abre um leque enorme de oportunidades. O cara de vendas não precisa ficar na atividade operacional. E a gente não mudou. E isso fez com que tivesse uma grande atração, né? O pessoal não rejeitou, depois de um tempo não rejeitou. E teve um ponto que talvez foi muito importante. Nós temos muitos segmentos de atuação. A única maneira de comprar diversos produtos é via e-commerce. Senão, tu tem que falar com diversas áreas de vendas. No e-commerce, não. Tu pode comprar um transformador, um motor, uma tinta, um painel solar, né?
Painel solar também dá para vender pelo e-commerce. Um aerogerador a gente não vende, porque é um pouquinho produto de maior valor agregado. Um pouco mais complicado. Metas, né? Metas também foi importante. A gente definiu metas para a equipe de vendas. Tem que vender X% em vendas, para a equipe externa. E aí deu tração. Sem meta, esquece, né? As equipes dedicadas, que o Jair já explorou bastante, tanto na TI quanto no negócio, a gente criou essas equipes dedicadas, e as soluções especialistas. Porque hoje tem uma solução especialista para venda de motores elétricos configurados, tem uma solução especialista para venda de painéis, tem uma solução especialista para venda de painéis solares, estou falando, né? Tem uma solução especialista para venda de painéis elétricos para a indústria, e assim a gente foi construindo diversas soluções especialistas e dando tração em cada uma delas. Quer falar um pouquinho disso aí, gente? Sim. Como fatores de sucesso, a gente também tem a questão das funcionalidades, né? Não é só o colocar pedidos, né? Como que eu acompanho meus pedidos? Então, a gente liberou muitas funcionalidades também para que tanto clientes como representantes pudessem acompanhar, fazer o track dos seus pedidos, né? Compra de produto, todas as BUs, o Paulo já comentou, né? No e-commerce eu consigo colocar tudo num único carrinho de compra. Então, o cara está olhando ali aquela compra agregada de todos os produtos, enquanto que no tradicional ele teria que colocar com cada BU, né? A disponibilização de informações técnicas de produto, né? Então, além de estar vendendo, toda a documentação do produto está disponível no nosso e-commerce. Ficha técnica, desenho, curvas, né? Cálculos, está tudo lá disponível, então ele consegue ver toda essa informação disponível e baixar isso para a sua casa, né? Dados sempre atualizados e integrados com todos os sistemas, né? Principalmente com o nosso ERP. Então, eu não tenho duas bases de dados, eu tenho uma base única e está tudo integrado. Então, tudo que ele está vendo é a realidade daquele momento, né? E liberdade para a realização de atividades que somente eram possíveis na fábrica, como cálculo de aplicação. A gente expôs isso, em vez de precisar de um engenheiro, né? Tem lá um representante agora com condições de fazer esses trabalhos aí. E isso salva tempo interno, além de dar celeridade para quem está na ponta, né? Tem um fato interessante que pouca gente usa, mas tem gente que usa. Quem compra alguns produtos também são engenheiros, às vezes tem uma área de compras e uma área de engenharia. A gente disponibiliza a ferramenta para aquela área de engenharia daquela empresa, então tem gente lá usando a nossa ferramenta de cálculo. Normalmente existem alguns receios, né? Porque daí ele assume o risco do cálculo. Então, nem sempre eles são usuários, é um uso pequeno, mas existe. Certo? Essa palavra... Volta só um pouquinho, Paulo. Tem uma frase ali, evolução contínua, né? Isso é sempre muito importante. A gente já fez bastante coisa, mas não parou por aqui e não vai parar, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Aqui eu acho que a gente já conversou bastante, já falou, né? A questão dessa equipe dedicada, o quanto a TI fazia esse trabalho, né? Essa equipe hoje ela está em todos os países, ela treina representantes, treina clientes. Hoje nós temos gente na Europa lá tentando alavancar o e-commerce. Então, pessoas da área de vendas, né, que antes tinham lá o medo, né, que o e-commerce ia tirar função, hoje eles têm uma função muito mais nobre, estão viajando pelo mundo inteiro, ajudando a treinar e capacitar os diversos times externos que a gente tem em como usar a ferramenta. E quando a gente cria um novo cara externo de vendas, a primeira coisa é que ele recebe um treinamento nessa ferramenta. Lá no passado, o cara aprendia a consultar o ERP, coisas mais back-office tradicionais. Hoje, ele vira um super usuário do e-commerce, vamos colocar dessa maneira. Os desafios, né? Eu acho que é legal falar dos desafios, principalmente por causa dos países. Vocês viram a diferença que tem de país para país, né? Então, o desafio começa já na cabeça dos líderes de cada país, né? O modelo comercial do Brasil não é o mesmo que o modelo comercial em cada país. Do jeito que se atua naquele país, por questões óbvias, né? Cada país tem a sua cultura e o seu jeito de interagir com o cliente. Então, esse é o maior problema que a gente tem. A equipe de vendas, né, no Brasil, enquanto que ela é comissionada, em alguns países ela é uma equipe, por exemplo, remunerada. E aí isso muda tudo também, o drive. Tem que mudar a cultura daquele país. A questão de integração com o ERP foi um grande desafio. Formação do time, né? Hoje em dia,
Vocês sabem o quão difícil está reter bons profissionais na área de TI? Não é fácil, né? A gente tem uma equipe interna que mantém o e-commerce, usamos de terceiros também, mas é uma equipe interna, então a tecnologia evolui muito e muito rapidamente, manter a equipe é muito fácil, muito difícil. E a questão de treinamento, da força de vendas, eu acho que isso, pelo tamanho da nossa equipe de vendas, isso foi um grande desafio também. Visão de futuro, ou temos um e-commerce estabelecido, ele já está gerando aí, de forma global, 10,3, 10,4 bilhões, né? Agora a gente está partindo para o automatismo, né? Então, temos que impulsionar essas estratégias para que as forças de vendas tenham mais insights na ponta. Não só vão lá, consultam os dados e baixam as coisas. A gente quer realmente fazer com que eles consigam fazer as coisas mais rápidas e melhores, né? A gente também fala em sistemas inteligentes, né? A gente vai ampliar o uso de IA. A base de dados é bastante grande, tem muita informação ali que a gente pode explorar, de melhor ticket, de conjunto de informação, de melhor itens, né? De venda. O RPA, né? Colocar algumas coisas que podem automatizar alguns processos. E a expansão, né? Dar continuidade ao plano de expansão global do e-commerce, sempre ampliando a plataforma para uso realmente em todas as nossas regiões que a gente está, né? Tem mais 17 países, 13 países que a gente quer expandir, então ainda tem um trabalho longo aí para frente. Conforme o Paulo falou, né, a gente prioriza o ótimo local, né? Então sempre tem uma adaptação ou outra que a gente precisa fazer de acordo com cada país que a gente vai avançando. O ponto aqui a gente sempre vai querer ser mais eficiente. O e-commerce, além de ele ter um volume grande de vendas, a gente quer que as pessoas tenham mais produtividade e aquele trabalho mais repetitivo possa ser feito sem grande esforço das pessoas, né? Só para dar um exemplo, né, de IA, nós temos hoje uma solução que a gente está agora fazendo Go Live, que a gente chama de Smart PO, né, desenvolvida para os Estados Unidos. Muitos dos pedidos vêm por e-mail e vêm em formatos diversos. Então, um leitor de OCR normal não é capaz de identificar a natureza. Então, a gente desenvolveu um algoritmo de IA. Esse algoritmo, ele interpreta o e-mail. Se está num arquivo anexo ou, por exemplo, no corpo, a gente entende o que ele quer pedir, qual é o produto, qual é a quantidade, onde quer entregar, etc., e preenche todos os dados do e-commerce de maneira automatizada. Além disso, a gente facilitou, porque a gente gera uma fila de ticket, né? Se, por exemplo, a IA não consegue identificar, se gera uma task para alguém fazer uma atividade de escrutínio, vamos dizer assim, daquela ordem que entrou, né, via e-mail, né, para uma caixa. Então, isso também estamos fazendo aí um trabalho agora, está saindo do forno. Em vez de ficar na caixa de e-mail, né, e o gestor não saber quanto que está pendente, onde é que está, com quem está, né, a gente vai saber agora, através de um sistema estruturado, cada pedido, né, vira uma atividade, aí ele tem que completar ela, com o uso da inteligência artificial para acelerar o processo de entrada da ordem. E um outro projeto de inteligência artificial, bom, 30 bilhões, né, em pedidos é muito dado. Então, a gente agora está usando uma IA para tentar entender e cruzar esses dados e ver que oportunidades a gente tem. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Um fabricante de bombas compra motor elétrico, mas não compra contator, que naturalmente é um acessório para aquele... Então, por que ele não compra? A gente vai cruzar todos esses dados e sugerir vendas ou sugerir compras para alguns clientes mesmo B2B. Né? Tem um comprador do outro lado que não conhece a nossa linha de produto, né? É uma linha muito vasta. Então, dar essas dicas de cross-selling, etc., ajudam também a operação e ajuda o trabalho de vendas e ajuda também o trabalho de vendas externa, que pode ir lá na área e já sabendo, esse cara aqui não compra aquele tipo de produto, mas tem outro segmento em outro estado que compra. Então, tem algumas coisas que a gente vai trabalhar. Então, é isso que a gente queria falar, né? Que é os nossos slogans, né? Onde tem energia tem VEG, onde tem tecnologia tem a VEG, né? E também estamos trabalhando aí com desenvolvimento sustentável. Era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado e desculpe pelo pequeno problema ali nos slides ali, tá bom? Obrigado, pessoal. Paulo. Obrigado, Jair. Vamos abrir para pergunta, pessoal. Quem tem pergunta aqui na ponta, lado esquerdo? Só fazer aqui primeiro que já está o microfone. No centro, no fundo. Seu nome e de onde você é, desculpa? Joel, da Palazzo Revestimentos, ali de Corupá.
O produto de vocês é um produto que tem um peso e um valor agregado bem alto. Sim. Como vocês superaram as dificuldades logísticas na implantação desse e-commerce? Essa é uma boa pergunta. A gente não mudou o modelo logístico, né? Então, por exemplo, o Jair pode comentar um pouco também sobre esse tema. O nosso canal de venda, a gente já tinha um modelo de transporte usando transportadoras terceirizadas, ou não, porque às vezes o transporte também é pelo cliente, vai depender do tipo de produto. Tem produto que o transporte ele é tão complexo quanto a fabricação, né? É tão complexo quanto a fabricação, pelo volume, pelo peso, pelo tamanho, né? A gente costuma brincar que lá na cidade, volta e meia, a gente tranca a cidade quando sai um produto. Já tivemos que derrubar a parede de fábrica para tirar o produto de dentro da fábrica. Derruba a parede inteira, depois constrói a parede de novo. Construir estrada para juntar duas fábricas. Construir estrada, fazer reforço em viaduto para poder passar a carga. Então, as coisas, mas isso a gente não mudou. Então, o canal de distribuição continua o mesmo, né? Frete pago pelo cliente ou pago pela gente, de acordo com o modal. Aí tem modal aéreo, tem modal marítimo, aí vai depender do tipo de carga. No e-commerce, os clientes e os representantes escolhem, de acordo com algumas condições que a gente libera, o que ele pode fazer, se ele quer pagar o frete, se ele vai usar o frete da VEG, né? Vai terceirizar com a VEG. Mas e no aí, Easy, depois Easy disso, isso acontece naturalmente. Né? No Easy tem essa parte. Tem essa parte. Tem. Ele escolhe as condições de entrega que ele quer, que ele tem disponível, né? Diante de uma lista de opções que a gente libera. Né? E no exterior, né, nós temos diversas filiais em diversos países. Então, o cliente lá dos Estados Unidos, ele vai receber o produto do depósito mais próximo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos 9 depósitos em diversos estados. Então, isso também a gente trata para entregar para ele. 9 centros de distribuição, né? Que são depósitos bem grandes. Né? Aqui ele primeiro tinha levantado, depois ela. Só seu nome e de onde você é. Boa tarde, Diego da Furukawa. A gente também é um B2B, né? A gente entende um pouquinho o desafio da indústria aí. Vocês comentaram que tem 4 BUs, né? Então, quando o cliente precisava comprar produtos diversos, tinha que fazer... São 7. Depois o slide apareceu. Apareceu mais. Então, o cliente tinha que comprar com várias áreas diferentes, né? Sim. E vocês unificaram o portfólio. Tinha regras diferentes de vendas, canais diferentes de vendas. Como é que foi esse processo de unificação de portfólio para permitir que o cliente comprasse tudo junto? Não são canais específicos. A gente, por conta do conhecimento técnico que a gente tem do ERP, a gente fez que o sistema simplesmente colocasse um front-end diferente na frente, mas por trás a gente quebra os pedidos de acordo com cada BU. A gente não separou isso, não mudou essa estrutura interna de vendas. Então, o cliente ele compra lá o motor, compra o drive, compra os produtos de automação no mesmo carrinho de compra. Quando ele confirma a ordem, a gente vai criar uma ordem para BU de automação e uma ordem para BU de motores. Ele vai receber 2 faturas na casa dele. A não ser que isso por exemplo, numa filial Estados Unidos, que daí é um depósito e lá está tudo junto, aí sim ele vai ter uma ordem só com todos os produtos, né? Se o warehouse tem a capacidade de entregar todos aqueles produtos que ele colocou, ele vai colocar uma ordem só. Uma coisa que a gente viu na apresentação da Electrolux, acho que conecta com o que você apresentou, antes não era assim. Né? Antes o cliente falava com 2, 3, 4 VEGs diferentes às vezes. Né? Sim. Quando passa a ser assim e o cliente faz o pedido, ao time de vendas, né, aquela questão política organizacional que a gente conhece nas empresas, como que ficou essa briga ou esse relacionamento? Porque agora o cliente vê uma tela só, faz lá, compra, e como você falou, vai 2 OVs, uma para cada unidade. Como é que ficou esse relacionamento com o vendedor da VEG, com o canal, desculpa, né? Aí vai depender de cada país tem a sua realidade. Né? No Brasil, o cara mais à frente é o representante, que ele é único. Ah, sim. Certo? Ele é único, para as diversas BUs. Ah, tá. Quando o produto é muito específico... Ele é único para o cliente. Tá. Ele é o cara que fala com o cliente. Tá. Né? Quando o produto é muito específico, a Electrolux, por exemplo, é cliente da VEG. Né? Boa parte dos eletrodomésticos da Electrolux tem motor VEG lá dentro. Se não dizer que quase todos, talvez. Exato. Né?
esse tipo de cliente, né, mais específico, daí ele não mistura muitas linhas de produto. Entendi. E ele já conhece o portfólio. Ele já conhece o portfólio, ele já tem padrões de descontos negociados, porque ele compra em alto volume. Né? Então, não chega a ser um problema. Mas a pergunta dele é boa. Né? Às vezes, um carrinho de compra, e isso é assim mesmo, tá? Um cara tem alto volume motor elétrico, tem baixo volume inversor. Ele botou um inversor, ele vai levar um descontinho, assim, tem que brigar lá com os homens, porque, na verdade, a gente não influencia, né, as tratativas de cada BU. A gente só concentra o canal e distribui dentro da companhia. Aqueles rolos gigantes de cabo que vocês vendem lá na Furukawa? Então. Desculpa, outra pergunta dela. Seu nome, de onde você é? Olá, boa tarde, Tainada Fischer. Obrigada pela palestra aí, muito legal. A minha dúvida é com relação... Vocês têm várias unidades de negócio, né? E que são muito diferentes entre si, assim, são outros públicos, outro tipo de representante. E no sentido de marketing também, né? Outras estratégias de marketing, até nível de maturidade do negócio. Então, eu queria saber como que vocês dividem dentro da empresa, se tem pessoas e equipes separadas, como é que vocês resolveram esse desafio? Acho que a TI acabou concentrando essa diversidade de públicos, né? A gente está presente em todas as BUs, a gente acaba conhecendo, não vou dizer bem, mas conhece no nível adequado cada produto, cada unidade, e a gente acaba fazendo esse relacionamento. Marketing de cada unidade tem a sua estratégia e a gente não influencia. Aqui a gente atuou realmente no canal de venda, não no canal de marketing. Estratégia de marketing não foi nosso objetivo, né, original. Nosso objetivo original, até porque o projeto nasceu na TI, era ganhar eficiência. A gente queria fazer as coisas rodar rápido. Né? Mas teve coisa, por exemplo, pegar o exemplo do cupom de desconto. Né? Nós também somos usuários de e-commerce, então a TI provoca. Vamos criar um cupom de desconto? Por que não tem um cupom de desconto? Né? Para motor elétrico. Né, para motor elétrico, e nós criamos o cupom de desconto. E é usado. E qual era o incentivo de usar o cupom de desconto? Aquela ordem que o cara botava lá e pedia desconto, que parava lá para alguém analisar, porque não, se tudo está certo, ele não mexe nas condições comerciais, frete padrão, etc., preço, vai embora. Vai para a fábrica e vai ser entregue para ele no prazo prometido. Se ele mexe alguma coisa, para alguém olhar. Então, o cupom de desconto, qual era a vantagem? Desconto já negociado. Ele botava o cupom, tudo automático, no outro dia o pedido estava já na casa dele, né, entregue. E, normalmente, quando a gente faz alguma funcionalidade que a gente acha que é importante, a gente negocia com uma área que a gente sabe que tem um tracking maior, que vai comprar a ideia. E depois, a gente usa isso como exemplo para as demais BUs e leva para elas, né, como um rollout. A gente tem isso aqui, você podia usar. Então, aí eles acabam entrando porque já tem bons exemplos da outra unidade que está se beneficiando daquela funcionalidade ou daquele modelo. Quer ver um outro exemplo legal? Painel solar. Talvez alguns de vocês ou têm ou conhecem alguém que comprou um painel solar. A venda do painel solar é um kit, né? É um kit de um painel ou diversos painéis, um inversor, cabo, N produtos. A gente, com o e-commerce, a gente resolveu um problema de negócio. Qual era o problema de negócio? O cara lá na ponta que instala painéis nas casas de todo mundo, para ele comprar um painel e ter desconto fiscal, ele precisava agregar painel solar com inversor. Para ter o benefício fiscal, né? Mas lá na casa dele, na casa dela vai 10 painéis, na casa dele vai 5 painéis, e daqui a pouco ele tem mais painéis e não tem inversor. Ou o contrário. Então, no e-commerce, a gente deixou o cara da liberdade. Ele poderia comprar um inversor com um painel. Mas não faz sentido. Um inversor é para, no mínimo, 5 painéis. A gente deixa. Então, ele pega um kit de geração solar, assim, padrão, e altera as quantidades e ajusta o estoque dele lá como integrador. Isso tracionou, hoje, praticamente todas as vendas de painel solar são via plataforma de e-commerce. Né? Entendi. Última pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Thaís. Eu faço parte do Grupo Desmotor, que é um distribuidor exclusivo da WEG. Sim. E, bom, diariamente a gente usa o Easy. E eu queria continuar um pouco nesse assunto que vocês estavam falando sobre as ferramentas, sobre essa parte do marketing.
se essas ferramentas que vocês desenvolvem de forma rotineira, elas partem muito da experiência do cliente e da demanda do cliente. Muitas vezes, sim. O cliente tem uma voz bem especial na VEG, né? A gente até tem slogans relacionados a isso. O canal é o cliente falar com o nosso time de representante, que fala com o nosso time de vendas interno, e aí eles vêm com as demandas para a gente fazer as melhorias, né? Esse é o processo padrão que a gente faz. Quando a TI percebe que tem uma inovação no mercado, tem alguma coisa que a gente pode agregar, a gente vai lá e oferece, e aí negocia com as BUs para fazer o caminho inverso, né? Fala com a BU, que fala com o representante, que vai lá e apresenta a funcionalidade nova para o cliente, né? Então tem esses dois modelos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Salva de palmas. Obrigada, Paulo. Ó, acho que você está fazendo coleção. É. Você está fazendo coleção.